Para quem não me conhece, meu nome é Bia Galete, eu sou professora de educação física, mestre em fisiologia do exercício e agora fazendo doutorado em neurociências, o que me traz para uma nova paixão aí, ó, neurociências e comportamento. Mas comumente falando, cérebro e por que que você age do jeito que você age, né? Eu venho estudando essas coisas, porque eu não sei se você sabe, mas a forma como você se comporta vem do seu cérebro, né? É um monte de conexões ali, um monte de sopa química, umas coisas ali se comunicando que fazem você se comportar do jeito que você se comporta, tá? Não vem, o comportamento não vem do joelho, tá bom? Ele vem de estruturas cerebrais, de atividades cerebrais. E uma das coisas que a gente vai conversar hoje é como deixar essas atividades cerebrais mais forte para você agir como você quer agir, né? Para você ter uma mente mais forte, para você conseguir controlar os seus impulsos, para você conseguir ser uma pessoa mais forte no sentido de ir para academia, realmente tomar decisão e ir para academia, não ser aquela pessoa que fala que vai, falta 2 semanas, não. Como é que você faz para ter uma mente mais forte, para realmente conseguir colocar os seus objetivos em prática? Então é isso que a gente vai conversar hoje. Principalmente para a galera aí, ó, depois dos 30, tá? A gente tá beirando os 30 aí, ó, já passou dos 30. Você aí, ó, você está numa época muito propícia para melhorar ou decair de vez, tá? Essa área aqui, ó, entre os 25 e os 35 anos, é o que a gente chama em inglês, é onde você make or break. You're either gonna make or you're either gonna break, tá? Então, ou você vai fazer acontecer ou você vai quebrar de vez, no sentido de saúde, tá bom? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, como é que você vai conseguir ter uma mente mais forte para realmente conseguir emagrecer depois dos 30 anos, tá joia? Primeiramente, eu queria começar contando a história de uma aluna minha. Eu não estou fazendo fofoca, tá? Essa história ela contou em uma live comigo. Essa live, inclusive, está disponível no YouTube. No final da história, eu vou te contar quem é. E eu vou te falar qual é o vídeo, se você quiser escutar a história na íntegra. Mas imagina aí uma moça gordinha, foi gordinha a vida inteira. Cabelinho pretinho, cacheado. Mais ou menos da minha altura aí, ó. 1,65 m de altura. Eu tenho 1,65 m pra quem não sabe. Curiosidades. Mediana na altura. 1,65 m. E na época, ela pesava 104 quilos. Antes da pandemia. Ela pesava a vida inteira assim, meio gordinha, mas antes da pandemia ela bateu a marca dos 104 quilos, tá? E ela já tinha procurado ajuda para emagrecer antes. Até tinha perdido uns quilinhos aqui, outros ali, mas sempre engordava tudo de novo. Sempre engordava tudo de novo. E até que ela decidiu se aceitar, sabe? Ela decidiu se aceitar e falou assim: ah, meus exames estão ok, eu vou parar de tentar emagrecer, eu vou ficar assim do jeito que eu tô, tá? Vou mexer com isso não. Ela disse pra ela mesma. Começou a seguir aquela galera que fala que obesidade não é uma doença, o que é uma doença, tá bom? Para ser caracterizado doença, um transtorno, algo assim, ele precisa ter um negócio chamado CID, que é um cadastro, tá? E a doença, ela tem esse cadastro. Então, a doença, ela é considerada, a obesidade, ela é considerada uma doença. Então, fique ligado aí que obesidade não é frescura, tá bom? E muitas das vezes, eu arrisco dizer 90% das vezes, quem está obeso ou sobrepeso não quer estar assim. E muitas vezes é questão da mente mesmo, a pessoa realmente não consegue. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas voltando para Stephanie. Os exames dela estavam ok. Aí ela resolveu se aceitar. Falou, vou mexer com esse negócio de tentar emagrecer de novo, não. Muito difícil. Já, já falhei várias vezes. Vou deixar assim, sou gordinha, tô saudável, tá tudo bem. Nada de errado com isso, tá? Mas eu queria te abrir os olhos aí que essa história de ser gordinho e saudável não dura muito, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do estudo, mas eu li um estudo
mostrando que essa história de ser gordinho saudável dura aí, em média, uns 5 a 6 anos para bagunçar, tá? Então, se os seus exames, se você tá gordinho agora, tá muito acima do peso, seus exames ainda estão ok, daqui 5 a 6 anos, vem cá e me conta como é que eles estão. A tendência é que não esteja mais ok, tá? A tendência é que você comece aí a ver uma disruptura nos seus exames de sangue. Principalmente quando a gente olha para açúcar no sangue e gordura no sangue. Essas duas coisas começam a descontrolar. Se você manter o mesmo estilo de vida, se você não mudar o seu estilo de vida, ela começa a se descontrolar entre 5 a 6 anos, tá bom? Então, assim, o tal do gordinho saudável, ele é temporário. É temporário. Então já vai anotando aí, ó. Já vai anotando aí que as coisas é temporárias. Daí a Stephanie, em 2020, ela chegou no ponto, ela mesma, a Stephanie, eu já falei o nome dela. Merda. Enfim, ela chegou ao ponto de não caber em roupas masculinas. As roupas femininas já não serviam, ela foi para as roupas masculinas e ainda assim já pararam de servir. Ela chegou a esse ponto de não encontrar mais roupa que a agradasse, sabe? E nessa época, em 2020, os exames também começaram a dar ruim. A glicemia começou a descontrolar. O médico falou que ela estava pré-diabética. O que é um pré-diabético? Eita, o que é um pré-diabético? A sua glicemia normal em jejum, ou seja, o açúcar no seu sangue, o nível de açúcar no sangue, deveria estar normalmente entre 60 e 100, tá? Decilitros por grama? Enfim, entre 60 e 100. Entre 100 e 125 é considerado pré-diabético, ou seja, você ainda consegue reverter se você mudar o seu estilo de vida. Mas se você não mudar e a sua glicemia começar a ficar maior que 126 em jejum, você já é considerado aí, tem que fazer uma outra série de exames, tá? Mas normalmente falando, acima de 126 já é considerado uma pessoa diabética. Então você tem ainda um momento ali, uma brecha para você escapar da diabetes. E eu sugiro que se você gosta de comer coisa gostosa, que você não deixe chegar ao ponto de diabetes, ou se pá, deixar chegar ao ponto do pré-diabético, tá? Não deixe. Se o médico falou para você que você tá ali rumo ao pré-diabético, você já está pré-diabético, se preocupe, porque se você gosta de comer besteira, a sua vida, olha, eu não sei se vocês sabem, mas a maior causa de amputação depois de acidentes é diabetes, tá? É amputação por diabetes, principalmente nos membros mais distantes, pé, dedo do pé, tá? Então, assim, porque a sua circulação fica prejudicada quando você tem diabetes e acabam algumas pessoas não tendo que amputar, tá? Amputa dedo, amputa pé, amputa perna. Então, assim, fica atento que diabetes não é brincadeira, tá? Vamos lá. Ela começou, voltando a Stephanie, ela percebeu ali em 2020, já estava pré-diabética, com resistência à insulina. A gordura no sangue também já estava descontrolada. E ainda assim, veja bem, ainda assim isso não foi o suficiente para ela mudar. Não foi o suficiente para ela tomar uma atitude na vida dela. Ela contou que ela sofria com episódios de compulsão alimentar. Frequentes, tá? Frequentes. Segundo ela, ela chegou a esconder doce, comida gostosa, sabe? Guloseimas do marido dela, porque ela não queria compartilhar. Ela queria tudo pra ela. Às vezes ela até conseguia guardar, tipo, uns 2 bizinhos de uma caixa inteira. Vem o quê? 20 bis, 30 bis numa caixa? Ela guardava 2 pro marido dela, o resto ela comia. Ela comia 2 a 3 pães no café da manhã. Por compulsão mesmo, por achar que, né, precisava comer aquilo. Fora, não vou nem entrar no detalhe de rotina e sono, que tava tudo uma bagunça. Ela também falou que foi uma luta, inclusive, com ela para ela começar a comer mais vegetais, porque dizendo ela tinha ânsia de vômito com gosto de vegetais, por isso que ela não comia vegetais. Hoje, ela já come muito melhor, muito melhor. Eu conversei com ela, olha,
Uma coisa que você pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, na verdade, é você ressignificar aquilo na sua vida. Tá, você sabe que você não gosta de comer brócolis. Você sabe disso. Mas tenta ressignificar aquele pensamento. Tenta não pensar, putz, toda vez que você come, que você tá odiando aquele brócolis. Não pensa assim. Eu vou comer esse negócio aqui, porque esse negócio aqui vai me fazer bem. Por mais que eu não goste, vai me fazer bem. Tenta trazer um pensamento positivo para aquela coisa que antes era negativa. Ressignifica aquilo para você. Por mais que você sabe que você não gosta, eu sei que você sabe, mas não fica repetindo isso na sua cabeça. Ressignifica aquele pensamento, aquela atitude, tá? Até que então surgiu a tal da pandemia. Não sei se eu posso falar aqui. Acho que o YouTube deixa cair a minha live se eu ficar falando muitas palavras que ele não gosta. Tipo essa, começa com pan e termina com mia. Até que surgiu a pandemia. Em março de 2020, ela percebeu que estava no grupo de risco, 104 quilos, pesando 104 quilos. Então, se ela pegasse Covid, obesidade, né? Um grupo de risco. Se ela pegasse Covid, o negócio ia ficar feio. Poderia ficar muito feio. A infecção poderia ser grave, simplesmente por ela estar acima do peso. Outro dado interessante que eu queria compartilhar aqui para vocês. Eu estou citando um monte de artigo que eu não separei para citar aqui, porque eu acho interessante que vocês saibam, tá? Eu vou achar esses artigos e vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Mas presta atenção aqui. Obesidade todo mundo já sabe que é risco para desenvolver uma infecção mais grave de Covid, certo? Todo mundo já sabe disso. Você é obeso, você tem mais risco de desenvolver, principalmente quando você não está vacinado, um caso mais grave do Covid. O que muita gente não sabe é que uma glicemia, um açúcar no sangue descontrolado, também é fator de risco para Covid, para uma infecção mais grave de Covid. Eu li um estudo que mostrava que se você for internado no hospital com Covid-19, você for internado, chegar ao ponto de ser internado no hospital e a sua glicemia estiver, o seu açúcar no sangue estiver descontrolado, você tem 50% mais chance de morrer. Presta atenção nisso. Você não é diabético. Pode também não estar obeso acima do peso. Mas se sua glicemia estiver descontrolada, você tem mais chance de morrer se você for internado com Covid. 50% mais. É como se você jogasse uma moeda no ar e falasse, vou ou não vou? Quando sua glicemia está descontrolada. Voltando aqui para Stephanie. Então, em 2020, ela percebeu... Desculpa. Então, em 2020, ela percebeu que ela estava no grupo de risco, pré-diabética, obesa, e resolveu tomar uma atitude. Na mesma época, eu distribuí um treino gratuito para a galera do meu Instagram, para fazer em casa, para a galera se movimentar, né? Todo mundo estava louco dentro de casa, o mínimo que podia fazer era fazer um treino para se movimentar. E a Stephanie resolveu pegar isso para a vida dela. Ela falou, é agora que eu saio da casa dos 100 quilos. Pegou e fez o treino gratuito, por 1 mês e meio na casa dela. E ela ia me mandando, o que eu achava muito interessante. No direct do Instagram, ela ia mandando, fiz hoje o treino, curti pra caramba, suei bastante, muito bom. Já tem 1 semana que eu tô fazendo treino, as dores na coluna já estão diminuindo. 2 semanas que eu fiz o treino, já senti já que eu perdi peso. Não sei o que. E ela ia tipo, meio que fazendo da minha direct um diário. Eu adorava isso, achava massa. E mais ou menos 1 mês e meio de treino gratuito ainda, ela conseguiu sair da casa dos 100 quilos. Pela primeira vez em anos, segundo ela, conseguiu sair da casa dos 100 quilos. Ali, ela começou a ter mais controle sobre a vida dela. Hoje, ela pesa aí por volta de 70 quilos. Então, ela saiu dos 104 para 70 quilos. É muita coisa. São 34 quilos. Treinando em casa, tá? Treinando em casa. Fora que ela começou, palavras dela, tá? Ela começou a se sentir mais forte, mais jovem, mais disposta. Hoje ela tem 2 empregos. 2 empregos. E ainda estuda, ela faz mestrado. Então a vida dela é do avesso. E ela já me falou diversas vezes que se não fosse uma vida mais saudável, ela não conseguiria fazer o que ela faz hoje. Ela não conseguiria. Então, chegou aí aos 27 anos, mais saudável, com certeza mais disposta do que estava aos 24, né? Então essa é a história da Stephanie. Começou achando que
tô bem, tô gordinha, mas tô saudável, tá tudo bem. Percebeu que não tava tão bem assim, fez treino e agora uma pessoa extremamente ativa, extremamente de bem com a vida, disposta e tá crescendo bastante, principalmente profissionalmente. Ela é contadora, inclusive. Enfim, essa é a história dela. Se você quiser conferir a live na íntegra, é só ir lá no meu YouTube, tem lá como perder 34 quilos com saúde. É a live que eu fiz com ela, ela conta essa história todinha, mais amplamente, né? Ela dá mais detalhes da vida dela que eu te contei só um resumão. Mas o que eu quero que você tire dessa história? Como é que uma pessoa saiu de uma compulsão alimentar, de não conseguir compartilhar doce com o marido dela, para uma pessoa extremamente ativa e disciplinada que treina às 6 horas da manhã? Como é que ela conseguiu esse fortalecimento da mente mesmo? Como é que ela conseguiu se tornar uma pessoa mais forte, mais disciplinada? Vamos conversar sobre isso. Deixa eu tomar um gole d'água. Áudio, enquanto eu tomo meu gole d'água. Áudio e câmera, ok? Se você está no Instagram, vai pro YouTube. Vou começar aqui ó, com a aulinha aqui no iPad. A Josiane Alves falou que é eu. Pois é, Josiane. Vou puxar sua orelha. Minha equipe, ó, tem que ser uma equipe ativa. Tá. Então, como é que a Stephanie conseguiu fortalecer o cérebro dela para que ela aumentasse a disciplina e diminuísse a compulsão alimentar para ter um corpo mais saudável no final das contas? Vamos lá. Não sei se você conhece, mas isso aqui é um cérebro, tá? É um desenho de um cérebro. É um desenhozinho de um cérebro. Isso aqui é didático, tá? O seu cérebro não é só isso. Isso aqui é uma ilustração bem didática. Então vamos lá. O seu cérebro, ele é dividido didaticamente, tá? Didaticamente, em 3 porções. A gente tem o cérebro reptiliano, que é responsável pelos nossos instintos, tá? A gente tem o cérebro límbico, responsável pelas nossas emoções e sentimentos. Fica aqui mais pro meio do cérebro. Mas, ups, não era isso que eu queria fazer. Mais aqui pro meio do cérebro. E na parte de fora, na casca do cérebro, nós temos a região cortical, o neocórtex, tá? É a parte mais, a que se desenvolveu mais tarde no nosso cérebro. Isso aqui, ó, digamos que eu vou fazer uma viagem no tempo, né? Antigamente, os organismos mais primários só tinham essa parte aqui, ó. Só tinham o cérebro reptiliano, responsáveis pelos instintos. E a gente foi evoluindo, desenvolvendo a parte sentimental, das emoções. E evoluímos ainda mais e desenvolvemos o córtex, tá? O neocórtex, que é a casca. Córtex vem de casca. Então a gente tem essa parte aqui, o córtex, que é responsável pelo raciocínio, tá? Parte lógica, nossa parte racional e pela organização dos nossos pensamentos. Show? Ok, isso aqui é um cérebro. Na minha concepção de uma mente mais forte, e acredito que se você estuda sobre neurociências você vai concordar comigo, para você ter uma mente forte, você tem que ter o neocórtex fortalecido, mais eficiente. Gabriela falou que tá ok. Obrigada, Gabi. Você precisa ter um córtex mais eficiente. Mais precisamente, você precisa ter um córtex. Deixa eu aumentar o tamanho dessa letra aqui. Mais precisamente, você precisa ter um córtex pré-frontal, que é essa região aqui, ó, de trás da sua testa. Que atrás da sua testa, depois do osso, tem a região chamada córtex pré-frontal. Pré-frontal. Essa região, especificamente, ela é o nosso freio. Ela é o nosso freio. Ela é quem faz a coisa certa. Por exemplo, você tá lá
Você tá lá na festa de aniversário da sua sobrinha, passa aquele brigadeiro, aquela coxinha na sua frente. Se o seu córtex pré-frontal estiver inibido, digamos assim, você não consegue dizer não. Agora, se você tiver com um objetivo muito claro na sua dieta, um objetivo muito claro no seu treino, você vai utilizar o seu córtex pré-frontal para dizer não, muito obrigada. Na próxima a gente se vê com o brigadeiro e com a coxinha, tá? Então, o córtex pré-frontal é quem faz a coisa difícil. É quem te para ali, ó, na hora do impulso. Putz, tô ansiosa, vou pedir um hambúrguer. Quem é que te para? Quem é que te traz a razão? Córtex pré-frontal, é o seu freio. Falou assim: não, 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 senhora, hoje não, tá? E quem é que manda você comer o brigadeiro? Quem é que fala, eu mereço? Quem é? É uma região aqui dentro, ó, na parte emocional. Ah, desculpa. É uma região aqui dentro, ó, na parte emocional, chamada amígdala. Amígdala, esse aqui são tonsilas palativas, tá? Essa parte aqui é a amígdala cerebral. Amígdala, ok? Essa aqui, ó, essa danada dessa amígdala, ela é responsável pelas nossas sensações de ansiedade e pelas nossas vontades loucas de comer por emoção, por ansiedade, por estresse. Está estressado? Você fala, não, hoje eu vou comer um hambúrguer para eu acalmar. Quem está falando isso é a amígdala. Tô ansiosa, vou comer chocolate. Quem está falando isso é a amígdala. Córtex pré-frontal sabe que você não devia. Córtex pré-frontal, ele é seu freio. Ele fala assim, agora não, hoje não. Entendido essas duas partes, córtex pré-frontal e amígdala, eu quero trazer uma reflexão aqui. O exercício físico, não só o exercício em si, mas o fato de você decidir ir treinar, você está utilizando o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal. Quanto mais você utiliza essas áreas, o nosso cérebro ele é plástico. O que isso quer dizer? Que ele muda de acordo com as nossas vivências e as nossas experiências e as nossas ações. Quanto mais você executa uma ação, quanto mais você fala, não, hoje não. Quanto mais você fala, sim, hoje eu mereço, aquelas regiões responsáveis no seu cérebro por aquela decisão se fortalecem, elas ficam mais fortes. Então, quanto mais você decide ir treinar, mesmo quando você não quer, mais você está fortalecendo o seu freio emocional. Mais você está fortalecendo a parte racional do seu cérebro. Não só isso, quando você treina, o exercício físico em si, treinar, ele ajuda os seus neurônios. Neurônios, aí para quem não sabe, são as nossas lindas célulazinhas do cérebro, que fazem essas conexões e permitem você ser quem você é. Permitem você falar, enxergar, se movimentar. São os neurônios. Tudo isso é neurônio que tá fazendo. Sem eles, é uma ameba, tá? Sem os neurônios. Então, o exercício físico, ele deixa esses neurônios aqui, ó, mais fortes, principalmente do córtex pré-frontal. Eles ficam mais fortes. Ou seja, você tem maior capacidade de controlar os seus impulsos quando você está se exercitando, quando você é uma pessoa mais ativa. Como é que funciona isso, Bia? Como é que o exercício faz isso? Existem duas moléculas. Existem duas moléculas responsáveis por isso, tá? Por essa. Existem outras, mas essas aqui são as principais em que o exercício age. A primeira se chama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Gastando meu inglês aqui. Molécula derivada aí, ó, do cérebro, tá? BDNF. O BDNF, ele é como se fosse o mecânico do seu cérebro, sabe?
Deu pepino ali, ele vai lá e corrige. Deu pepino ali, ele vai lá e corrige. E ele também faz aquela coisa lá de melhorar a sua performance, né? Deixa eu colocar um óleo aqui para você correr melhor, para você, pro, o seu carro, que seria o seu cérebro, funcionar melhor. Então, o BDNF ele faz isso. Ele conserta as porcarias que você faz e ele também permite que você rode aquela engrenagem de forma mais leve, de forma mais suave, melhor, eficiente. O que o exercício faz? Promove maiores níveis de BDNF. Exercício físico aumenta BDNF no seu cérebro, melhorando assim não só a estrutura do seu neurônio, mas também a eficiência dele. Ele trabalha melhor quando você tem mais BDNF no seu cérebro. Outra molécula interessante que ajuda o seu cérebro a ficar mais forte, ter uma mente mais forte, que também é derivada do exercício físico, não derivada do exercício físico, mas o exercício físico ajuda a sua função, é uma molécula chamada GABA, é um neurotransmissor chamado GABA. O que o GABA faz? Vamos supor lá que você está ansiosa. A molécula que ativa, que é o gatilho da sua ansiedade, se chama adrenalina, ou norepinefrina, epinefrina, derivados da mesma coisa. Vamos falar adrenalina, que a maioria conhece. A adrenalina faz o quê? Você solta adrenalina lá no seu cérebro, o que ele vai fazer? Seu cérebro vai ficar louco, ansioso, querendo fugir ou se esconder. É aquela molécula do luta ou fuga, fugir ou lutar. Seu cérebro vai querer ficar, lutar ou fugir. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, aumenta a sua vontade de fazer alguma coisa. Aumenta a sua ansiedade, a adrenalina. O que o GABA faz? Fala, sai daqui, adrenalina. Vá se lascar. Hoje não. Te acalma. O GABA te acalma. Ele bloqueia, ele inibe a ação da adrenalina. Ele apaga o seu fogo da ansiedade. Linda essa metáfora. A adrenalina não, o GABA é como se fosse a água que você joga naquele fogo da ansiedade. Ela apaga aquilo ali, ela inibe. E o exercício faz o quê? Libera mais GABA. Não só libera mais GABA, mas também deixa a molécula, os receptores, toda aquela estrutura mais eficiente. Então você fica menos ansioso e também você consegue inibir a ansiedade com mais eficiência quando você faz o quê? Exercício físico. Foi isso que foi acontecendo com a Stephanie. Ela pegou aquele treino gratuito, ela falou, vou colocar esse negócio aqui, ó, em prática. Tô cansada de estar acima dos 100 quilos. Hoje eu começo. E foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo. Foi percebendo essas mudanças cerebrais. Obviamente você não percebe isso com muita clareza, mas ela foi conseguindo controlar os impulsos cada vez mais, foi conseguindo comer menos cada vez mais, conseguindo controlar a compulsão alimentar cada vez mais, simplesmente porque começou a treinar com mais frequência. Então, essas duas moléculas, BDNF e o GABA, extremamente importantes para o seu controle da mente mesmo, seu controle de impulsos. Elas ajudam ali a região do pré-frontal a acalmar, pensar com mais clareza. O pré-frontal, essas duas regiões aqui, ó, pré-frontal e amígdala, influenciam uma outra. Tá? O pré-frontal inibe a amígdala quando ele está fortalecido. E a amígdala também inibe o pré-frontal. A amígdala também inibe o pré-frontal se ela estiver fortalecida. Então, o seu sentimento, sua parte sentimental, as suas emoções, pode afetar os seus impulsos, tá? Presta atenção, pensa numa mãe protegendo seu filho. Ela não vai pensar. Ela não tá nem aí. O gorila catou seu filho. Ela não tá nem aí. Ela vai enfrentar o gorila, porque a região aqui, ó, da amígdala, que é a emoção dela, tomou conta dela, preciso proteger o meu filho.
Não tem impulso, não tem pré-frontal que controle aquele comportamento dela. Por quê? É um impulso muito forte, é uma emoção muito forte naquele momento. E o mesmo acontece quando você não dorme bem. Presta atenção nessa figura aqui, ó. A gente já conversou sobre pré-frontal e amígdala. Vocês conseguem ver? Tem que colocar aqui mais para cima, né? Ok. Esse aqui, ó, como eu falei, é o córtex pré-frontal. E aqui a gente tem a amígdala. Tem o nome bonitinho aqui. Quando você dorme bem, percebe que o pré-frontal tá maior, inibindo aqui, ó, tá vendo o sinalzinho de menos? Inibindo a ação da amígdala. Então, seu freio fica mais efetivo quando você treina e quando você dorme bem. Fora que, né, o, o treino em si já te ajuda a dormir melhor se você tem problema para dormir. Treinar, se movimentar, já te ajuda também a ter uma melhor noite de sono, tá? Mas o sono em si, um sono, uma noite bem dormida, ele inibe a ação da amígdala, ele inibe o seu lado emocional, ele te ajuda a controlar melhor os seus impulsos e a sua ansiedade. A passo de que quando você não dorme, essa inibição não acontece, tá vendo o xizinho aqui? Essa inibição não acontece. O pré-frontal ele meio que desliga. Você não tem controle de impulsos. Ou seu controle de impulsos está muito ruim quando você não dorme bem, quando você não tem uma boa noite de sono. Deixando assim, ó, olha como é que a amígdala está mais ativa. Seu lado emocional está mais ativo quando você não dorme bem do que quando você dorme bem. Isso aqui é um prato cheio, cara, para você não ir treinar. Você falar, dane-se, eu vou pedir McDonald's ali mesmo, não vou treinar não, treinar coisa nenhuma. Tá cansado no final do dia, não dormiu bem, vou cozinhar nada. Eu vou pedir um iFood, pedir ali aquele sandubão do bomba da esquina. Quando você não treina, quando você não dorme bem, é isso aqui que acontece com o seu cérebro. Como é que você quer ter uma mente mais forte se você não quer se esforçar para isso? Você precisa colocar algum esforço. Precisa colocar algum esforço. Deixa eu voltar para minha carinha bonitinha aqui. Então, exercício e sonos de qualidade são essenciais para que você consiga construir uma mente mais forte, tá? Sono, como é que dorme bem, Bia? Como é que eu posso fazer para dormir melhor, então? Se eu não quiser treinar, se eu quiser corrigir meu sono, como é que faz para eu dormir bem? Primeira coisa que você tem que entender é que quem controla o seu relógio de noite e dia é a luz solar. Tá vendo aquela luzinha ali? É a luz solar. Luz do dia. Não é luz do ring light, não é luz do abajur, é luz do dia. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você acordar é abrir a janelona, olhar lá pra fora, sabe? Luz do dia, deixar a sua casa, deixar a luz entrar, casa clara. Porque aquilo vai dizer pro seu cérebro que você acordou. Existe uma região no seu cérebro também chamada de núcleo supraquiasmático. Vocês não precisam saber desses nomes, tá? Onde possui um gene chamado genes clock. Eles trabalham esses genes clock em um ritmo de 24 horas. E quem liga o seu relógio biológico? Quem fala assim, acorda neném, para ele começar a contar aquelas 24 horas? Luz solar. Luz solar. Luz do dia. Então, para você começar a dormir bem, você precisa de manhã cedinho se expor à luz do dia. Outra coisa para dormir bem, cafeína. Evite cafeína depois das 2 horas da tarde. Ah, Bia, mas eu tomo café às 6 horas da tarde e durmo que nem um neném. Você acha que dorme igual um neném, mas você não dorme igual um neném. Eu fiz uma live esses dias falando sobre a cafeína, como ela te atrapalha no emagrecimento, e eu mostrei lá um estudo que
Mesmo pessoas dependentes da cafeína, que realmente tomam cafeína, sabe, mais de 200 miligramas por dia, que é 200 miligramas é o considerado normal, tá? É o considerado saudável. Quem toma mais de 2 copos de café por dia já é considerado uma pessoa que toma muito café, tá? Dependente, provavelmente. Mesmo uma pessoa dependente de café, ela não dorme bem. Porque a cafeína, ela impede que o seu sono passe por todas as fases de forma integral, de forma eficiente. Você tem 4 fases do sono. E você, para você acordar bem no outro dia, disposto, você precisa passar por todas elas com qualidade. Se você não passa por todas elas com qualidade, você acorda cansado no outro dia. Então a cafeína, por mais que você consiga adormecer, a cafeína não te deixa passar por todas as fases com qualidade. Você acorda cansado no outro dia. Acorda mais impulsivo do outro dia. Acorda com menos controle emocional no outro dia. Junta com TPM aí lascou. Sabe aquele dia que você tá com. Enfim, junta com TPM aí lascou. Então, luz solar de manhã cedinho. Abre essa janela, caceta. Toma um cafezinho em frente à sua janela, na sua varanda. Abre a casa. Não fica ali numa masmorra, não. Tá? E não tome café depois das 2 horas da tarde. Sobre a luz também ainda, o mesmo é verdade quando você está querendo adormecer, tá? Quanto menos luz, melhor. Quanto mais luzes assim, ó, amarelas e baixinhas, abajur, melhor. Porque essa luz amarela remete ao fogo. Lembra que a gente não tinha luz artificial quando a gente foi se desenvolvendo como humanos, era a fogueira. Então, fogo em um ambiente mais escuro, uma luz amarela em um ambiente mais escuro, aumenta a sua produção de melatonina, que é uma molécula que te permite ter sono, aumenta seu sono, te deixa sonolento. Quando você tá lá com o seu celular na cara com brilho no 100, à noite, seu cérebro entende, ainda tá de dia, vou dar sono pra essa pessoa pra quê? Vai ler um livro, cara, com a luz da abajur, assim, ó, penumbrazinha. Baixa o brilho da TV, não fica escutando uns vídeos, coisa da Marvel, não, uns movie da Marvel, um filme da Marvel, tudo pancadaria e porrada. O cérebro acha que você tá na guerra. Como é que você vai dormir? Você não vai. Não vai dormir bem assim. Não adianta. Outra substância também que atrapalha as suas fases do sono é o álcool. Mas eu tomo um álcool, apaga. Verdade. Você fica com sono. Mas você não passa por todas as fases do sono com qualidade. Acorda cansado de ressaca no outro dia. Aí vai, né? Essa maravilha. Então, treino e sono são duas das coisas mais. São praticamente as mais importantes quando você quer ter uma mente mais forte para você conseguir emagrecer. Começar a treinar, isso vai melhorar a sopa química no seu cérebro. Seu cérebro vai funcionar melhor, seu corpo vai funcionar melhor. O sono te ajuda a ter um freio, o pré-frontal, mais eficiente. E outra coisa também, acho que vai dar tempo. E a terceira coisa que vai te ajudar a ter uma mente mais forte é você domar o seu sistema de recompensa no cérebro. O sistema onde a dopamina atua. Você precisa domar esse sistema. Você precisa ensinar para o seu cérebro que uma recompensa vem atrelada a um esforço. A gente está muito mimado hoje em dia, porque qualquer coisinha a gente tem uma recompensa. Abriu o celular, tem lá um like, pronto, ó. Que delícia. Quero uma comida gostosa, iFood, 10 minutos tá na tua casa. As recompensas hoje, recompensas grandes, né, que geram muita influência química no seu cérebro, elas estão fáceis demais de conseguir. E o seu cérebro está ficando mal acostumado. Você está bombardeando ele, ó, com dopamina o tempo inteiro. E quando você faz isso, coisas mais simples como uma caminhada no parque, um treino bem feito, essas coisinhas mais simples vão perdendo a graça. Você não vai vendo recompensa naquilo. Aí você desiste, obviamente. Como é que não desiste? Existe um processo no seu cérebro chamado. Esse processo também é o mesmo que implica com a diabetes, tá?
mas é com outro hormônio. Vamos focar aqui na dopamina. Existe um processo chamado downregulation, que acontece quando você bombardeia uma célula muito com uma substância, como por exemplo a dopamina. Para a dopamina funcionar, para você ter o efeito da dopamina, ela precisa se conectar com o receptor lá na célula, lá na membrana da célula. É como se fosse a chave e a fechadura. Precisa lá se conectar com a fechadura, abrir e acontecer uma cascata celular lá, tá? Dopamina tá aqui, conectou, cascata veio. Quando você bombardeia aquela célula com dopamina, é o tempo inteiro, é celular o tempo inteiro, é iFood o tempo inteiro, é Netflix o tempo inteiro, sei lá, é doce o tempo inteiro, vai bombardeando aquela célula com dopamina. O que que ela fala? Ela fala, não, gente, isso aqui tá demais, você tá ficando maluca? Isso aqui não é pra mim, não. E ela vai lá, ó, engole aquele receptor. Daí não interessa quanta dopamina você vai jogando ali, aquela sensação de prazer vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, porque você tá ficando sem receptor, sem receptor. Então quando você joga um pouquinho de dopamina que seja, quando você vai treinar, por exemplo, você sentir um pouquinho de prazer ali treinar, mas aquela sensação não é tão forte quanto comer uma coxinha. O seu cérebro não guarda aquilo. Ele fala, não, esse comportamento aqui não vale a pena guardar, não vale a pena fazer um hábito disso aqui, não. Isso aqui me causa mais desconforto do que prazer. Por quê? Porque o seu sistema de dopamina está todo bagunçado. Então, a terceira coisa que eu queria falar com vocês, para que pode melhorar a sua mente, te deixar ter uma mente mais forte, é controlar a quantidade de recompensas fáceis que você tem na sua vida. Segura um pouco, cara. Tô estressada, deixa eu pedir um iFood. Segura. Respira. Pensa. Não, melhor não. Tô treinando, tô mimando meu sistema de dopamina. Tô mimando meu sistema de recompensa. Ah, briguei com o meu marido, vou beber um vinho ali, uma taça de vinho, vou encher a cara de chocolate. Segura, respira, respira. Não, segura esse impulso. Usa o pré-frontal. Lembra que quanto mais você usa, mais forte ele fica. Seu cérebro é plástico. Quanto mais você usa, mais forte ele vai ficando. Segura o tédio. Tô entediada, deixa eu ficar aqui no meu celular para sempre. Não, segura. Vai lá fora, dá uma caminhadinha, olha para o céu, deixa o celular em casa. Ou mesmo, olha para o teto. Tenta apreciar aquele momento de tédio. Segura. Aprenda a conviver com o tédio. Aprenda a conviver com a frustração. Aprenda a conviver com o estresse. Não fica tentando recompensar, compensar tudo isso. Que você vai treinando o seu cérebro errado. Seu sistema de dopamina, seu sistema de recompensa vai ficando todo uma bagunça. E você não consegue mais se controlar. E você perde a capacidade de tomar boas decisões. Você vai ficando com a mente mais fraca. Acaba que não consegue emagrecer. Então você vê que é um ciclo de porqueira que você vai fazendo. Não treina, não dorme bem e só come besteira. Como é que você quer ter uma mente forte assim? Não tem condições. Não tem condições. Uma coisa que você pode fazer para tentar ter um detox aí de dopamina, detox, tá? De dopamina, é ficar um mês sem aquela coisa que mais em que você mais está mimado, seja chocolate, aquela coisa que mais o seu calcanhar de Aquiles. O que que é? É o chocolatinho? É a taça de vinho? É o celular? Fique um mês sem, um mês. Tira de vista, nem compra. Fique um mês. Isso vai ajudar a resetar o seu sistema ali ó, de recompensa um pouco.
Eu tenho planos de ficar um mês em maio sem redes sociais. Eu vou continuar postando, porque tem como postar sem você consumir o conteúdo, mas eu vou ficar sem consumir conteúdos de redes sociais. Sem. Eu vou sumir. Eu, né? Enfim, vou sumir das redes sociais, porque eu quero fazer esse detox de redes sociais, porque isso é o meu calcanhar de Aquiles, que me distrai, me deixa mais improdutiva. Então tenta fazer esse teste. Fica aí um mês sem o seu calcanhar de Aquiles. Seja bolo, refrigerante, não sei o que é. Fica sem. Segura. Se treina o seu freio, o seu pré-frontal, porque uma mente forte para te ajudar a emagrecer, seja em qualquer idade, mas principalmente depois dos 30, é um pré-frontal forte. Esse aqui forte, que te controla os impulsos. Tá bom?